Pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade da aula passada sobre função da linguagem. Espero que possamos tirar algumas dúvidas restantes. O primeiro quesito pedia para primeiro vocês assistirem ao vídeo, que eu tinha deixado disponível para vocês, sobre funções da linguagem. E pedia para escrever como se chamam essas funções. Então, nós temos aqui a função poética, emotiva, fática, conativa, referencial e metalinguística. Foi isso que o primeiro quesito pediu. Já no segundo, pedia para relacionar as colunas, O que cada função faz, com o que ela é responsável. Então, nós tivemos essa sequência. O texto traz características literárias, Então, traz o texto em verso, com rimas. Então, isso é característica da linguagem poética, da função poética. Na segunda opção, o canal é testado para iniciar uma comunicação. Então, quando ligamos para alguém, alô, oi. Então, isso é testando o canal para se iniciar uma comunicação com alguém. Então, o nome dessa função é chamada função fática. Por isso, aí o número 1. Na terceira opção, a linguagem é baseada na própria linguagem. Então, o próprio gênero, que a gente pode falar, ele vai ser falado sobre ele mesmo. Por exemplo, um poema, falando de como fazer um poema, das dificuldades de usar as palavras para transmitir algum sentimento. Como eu falei no vídeo anterior, estamos assistindo a um programa, uma televisão, programa de TV, e tem alguém lá dentro mostrando a televisão. Então, é a linguagem da TV falando da TV. Então, isso é chamado de metalinguagem, função metalinguística, por isso é o número 2. A quarta opção, o eu é evidenciado com o uso de verbos em primeira pessoa, e de pronomes também. Então, quando o eu está evidente, quando eu tenho verbos em primeira pessoa. Então, nós temos a função emotiva, por isso aí o número 5. Na penúltima afirmativa, a linguagem é objetiva, clara, informativa, então só serve para informar, lhe dar conceitos, informar algo. Então, o nome dessa função é chamada de função referencial, então por isso é o número 3. E a última, a linguagem é marcada pelo uso de verbos no modo imperativo. São textos injuntivos. Texto injuntivo é aquele que dá comando, que dá ordens. É uma receita, por exemplo. Então, junte 3 xícaras de trigo. Então, esse verbo aí, junte, está no modo imperativo. Acrescente 2 ovos. Então, acrescente é verbo no modo imperativo. Então, uma receita, por exemplo, uma bula, são exemplos de textos injuntivos. E o nome dessa função é a função conativa, ou é chamada também de função apelativa. Terceiro quesito, pedia para você identificar qual a função que nós temos aqui. Assinalar a função da linguagem predominante. Por que predominante? Porque um texto ele não precisa ter apenas um tipo de função. Ele pode ter outros tipos também, tá? Então, nesse daí, como nós temos combata a cegueira e muito mais, seja um leão, voluntarie-se. Então, combata, seja, voluntarie-se. E são verbos no modo imperativo. Então, o nome dessa função é chamada função conativa, ou conhecida também como apelativa, Então, tem a função de apelar, de convencer o nosso interlocutor. Nesse caso aí, do cartaz, tem a função de combater a cegueira. Quarto quesito, também pedia para identificar a função predominante do texto, Então, vejam que o personagem diz aí no balãozinho, uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Então, eu, pronome na primeira pessoa, venci, verbo na primeira pessoa, eu sou. Então, eu novamente, o sou, verbo na primeira pessoa, consegui, verbo na primeira pessoa, e o me, pronome na primeira pessoa. Então, o nome dessa função é chamada de emotiva. O eu está em destaque. Quinto quesito, nesse texto, falando sobre a água, É água que não acaba mais. Então, aí faltou uma alternativa. Deveria ter a alternativa aí
como referencial, função referencial. Então, nem é fática, nem é conativa, nem é emotiva. É função referencial. Faltou alternativa nesse quesito. Sexto quesito também pede a função predominante nesse texto, né, de Paulo Leminski: apagar-me, diluir-me, desmanchar-me, até que depois de mim, de nós, de tudo, não reste mais que o charme. Então, apagar-me, eu tenho me aí, e tenho mim, e tenho nós, então pronomes de primeira pessoa, eu e nós. Então, a função predominante aí é chamada de função emotiva. Então, finalizamos a nossa atividade e temos mais um formulário para esta semana para responder sobre esse conteúdo, tá? Até o próximo vídeo.